Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira da primeira semana do Advento. Vamos meditar então um pouco a palavra de hoje, segundo Lucas. Hoje, Jesus nos fala no Evangelho de Lucas que o Evangelho é revelado aos simples. Só os simples, os humildes, é que conseguem entender a mensagem de Deus. Os sábios e entendidos não conseguem. Pai, Senhor do céu e da terra, te louvo, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, é os pequeninos, os simples, os humildes que conseguem entender aquilo que Deus quer revelar. Os seus mandamentos, o seu mistério de amor, a sua palavra. E entender que esses mandamentos, essa palavra, o evangelho, é vida eterna, não é moralismo, não é lei, não é proibição, nada. É a maior alegria, é o maior tesouro, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Cristo, é Deus mesmo, Deus é palavra. E aquele que acolhe aquela palavra, e só os simples, os pequeninos, os humildes acolhem a palavra. Ela vai produzir frutos de vida eterna. Ela salva, ela cura, ela liberta, ela santifica, ela realiza autênticos milagres. Mas só os pequeninos, os pobres, os humildes, os simples conseguem acolher a palavra. O soberbo, o orgulhoso, o arrogante não consegue. Aquele que se acha muito sábio, muito inteligente, ele sabe tudo, Ele não está aberto à revelação de Deus. E nós percebemos muito hoje essa situação, Às vezes até a pessoa está na igreja, mas não consegue entender a palavra, não consegue entender a revelação de Deus. E acha que aquilo ali é uma loucura, está fora da realidade, isso não serve, isso não presta, isso não quero. Porque Deus me manda amar e perdoar 70 vezes 7. Deus me manda ser fiel até que a morte separa. Que mandamento é esse? Não tem sentido. Deus manda deixar de ser egoísta, de acumular para si. Deus te manda ser o último, não resistir ao mal, pagar o mal com o bem. Deus te manda viver a santidade, a castidade. Não, isso daí está fora da realidade, isso não é verdade, isso não é vida eterna. Isso não dá salvação para ninguém, isso não dá felicidade para ninguém, esses mandamentos, essa palavra, isso é moralismo, isso é invenção. E não consegue entender, não consegue acolher como palavra de vida eterna. E o neopaganismo hoje é assim. As pessoas não se contentam só em não acreditar em Deus. Hoje as pessoas não se contentam não só ser indiferente com Deus. Não conseguem. Além de serem indiferentes, de não acreditarem, de não acolherem a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, não só não acolhem, como ainda criticam e perseguem aqueles que acolhem. Aqueles que acham que o Evangelho é a verdade, é a vida, é o único caminho. Então olha a que ponto nós chegamos hoje. Então é interessante, às vezes até dentro da igreja, é verdade. Tem pessoas que dentro da igreja falam que não, o evangelho isso aí para aquela época, não é para hoje não. Hoje nós somos avançados na tecnologia, na ciência. Não, hoje não precisa disso mais, não, para. Isso foi para Cristo, os discípulos dele lá, hoje não, hoje o mundo avançou, o mundo está inteligente, o mundo está desenvolvido, porque acha que vai viver esse evangelho assim, isso é radicalismo. Não, mas isso pode, isso é permitido, para quê? Isso é fanatismo, não. Não pode ser também tanto assim, temos que viver um evangelho light. Cada um é livre, cada um pode fazer o que quiser, isso não é pecado, não. Não pode ter complexo de culpa, não, isso não, imagina, para. E assim vamos indo. E assim caminha a humanidade, irmãos. Então Jesus louva o Pai hoje porque ele fala, Pai,
É só os pobres, os pequenos, os simples, os humildes é que acolhem a tua palavra e que acolhem a Cristo e que veem nos ensinamentos de Cristo um tesouro de alegria, de vida, de plenitude, de salvação. E são esses que vigiam no advento, que esperam o Senhor vir. Estão esperando porque sabem que o Senhor tem palavras de vida eterna, tem palavras de salvação. Coragem, irmãos. Esse evangelho está no contexto do envio dos 72 discípulos, que Jesus os enviou a anunciar o evangelho. E eles voltam todos contentes, alegres, felizes, porque falaram: até os demônios fogem de nós, se nos submetem. E foram vendo, contando as maravilhas que, quando o evangelho foi anunciado, aconteceram. Irmãos, onde o evangelho é anunciado e acolhido, acontece algo fantástico e maravilhoso. As pessoas se convertem, mudam de vida, volta a alegria, os demônios fogem, aparece a paz, o perdão, o amor, a vida nova. O evangelho, sim, é transformador. Tira as pessoas do egoísmo, do individualismo, da arrogância, da soberba. O evangelho nos faz pequenos, humildes, obedientes a Cristo, porque descobrimos que Ele é de vida eterna, Ele nos ama, Ele nos salva. E nesse advento Ele vem ao nosso encontro, não para nos julgar, não para nos condenar, mas para mostrar o seu amor infinito por nós. Que essa liturgia, então, mova os nossos corações, abra nossos ouvidos para acolhermos essa palavra, que é a palavra de Deus, é palavra de vida eterna. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.